Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, ser brasileiro não é fácil, ainda mais quando tem esses políticos, do momento. Uma das piores seleções que já se teve no Brasil, desde que somos considerados um país democrático. A dica do nosso irmão Léo Souza, que desde já ficou agradecimento a esse irmão de fé e batalha, vem confirmar mais uma coisa que eu tenho dito para vocês, que sem dúvida nenhuma, Lula é a pior opção das que estão aí. É culpa do Bolsonaro e é a pior opção sem dúvida nenhuma. E eu digo que é culpa do Bolsonaro porque aqui eu não passo pano para ninguém, e se não fosse tanta coisa errada que ele fez, incluindo a destruição da Operação Lava Jato, que ele mesmo assume, e com isso foi anulado também suas sentenças, enfraqueceu as sentenças dadas por ela, e aí ficou fácil para o Lula, ainda mais tendo a ajudinha do nosso Supremo. Enfim, para que não sobre sombra de dúvida, vamos ler essa matéria que está aqui no G1 e diz o seguinte, Lula se reúne com deputados europeus e defende parceria para cuidar da Amazônia. Candidato do PT à presidência se encontrou com representantes da União Europeia em São Paulo. Lula também afirmou que faltou interesse para se evitar a treta, entre aqueles dois países. Uma matéria de 29 de 8 de 2022. Bom, a primeira coisa aqui que eu destaco, antes da gente continuar com a matéria, estamos ainda no título, é que parceria entre países de terceiro mundo e os países europeus que se acham, é aquele tipo de parceria que olham para você e dizem, olha, você entra com a sua bunda e eu entro com o pé. Esse é o tipo de parceria que eles querem com o Brasil. Ainda mais quando o Brasil se submete e, como Enéas dizia, vai de joelhos. Os nossos representantes vão como cachorrinhos, ainda mais o Lula. Você sabe que nesses últimos anos, ainda mais com a escassez que está ficando aí no mundo, o velho continente tem voltado os olhos aqui para o Brasil. Não só ele, mas o mundo todo literalmente. Essa terra, como eu tenho dito, não é porque sou brasileiro, mas é uma realidade não só do Brasil, mas de todos os países aqui vizinhos ao Brasil. Eles, os velhos continentes, não têm muito mais o que extrair da terra. Todos os seus recursos que eles podiam já foram explorados. Ainda mais com a ganância que em algumas terras deles, que já foram férteis, hoje já não são mais. De tanto que exploraram, usaram fertilizantes e etc, etc. Hoje esse mesmo abuso está sendo cometido também aqui no Brasil. Esse enaltecimento do agro, que está se tornando uma idolatria, é uma coisa ruim. O agro, que orgulha o Brasil, mantém a economia, mas precisa também ter limites. Não pode liberar da forma que estão fazendo, idolatrando. Falou mal do agro, falou em proibir algum tipo de fertilizante, algum tipo de agrotóxico, é porque o cara é comunista e quer que o Brasil quebre. Não, não é assim. Se a gente tiver esse tipo de pensamento, nós vamos nos prejudicar e prejudicar toda a nossa família, a nossa própria terra, o solo e as futuras gerações. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer esse vídeo aqui, mas eu já arranhei esse assunto em outros vídeos, que a gente falou do tema há anos atrás, e eu mostrei que desde que colocaram aquela chamada a musa dos agrotóxicos, foi liberado o uso de muitos desses venenos que antes não podia, e foi liberado, coisas que até a União Europeia já não permite por lá. E está sendo usado no Brasil e está literalmente indo para o nosso bucho. Então você vê, meu irmão, tudo que se trata com idolatria, nós pagamos muito caro depois. Então já faça esse atento aqui. Agora o fato é que isso é um problema nosso. Não precisa ninguém de fora vir para cá, ainda mais indo de bandeja na mão de um ex-presidiário, como é o caso de Lula. Deixa eu continuar com a matéria, porque senão a gente vai entrar pro lado do agro agora e não é o momento. Depois eu faço um vídeo explicando para vocês quais substâncias eram proibidas, quais que estão sendo liberadas assim e que fazem mal à saúde comprovadamente. Depois a gente entra nessa pauta, tá certo? Até que para que não fique também aquela, o cara tá falando mal do agro. Não. O agro, graças a Deus, tem sido uma das molas da economia do Brasil. O que eu tô falando é que nós não podemos ter idolatria com nada a não ser com Deus. Vamos lá. O candidato do PT, o ex-presidiário Lula, reuniu-se na segunda-feira, 29 de agosto, o mês do desgosto, e eu afirmo e assino embaixo isso, com deputados do Parlamento Europeu em São Paulo, e defendeu uma parceria entre o Brasil e a União Europeia para cuidar da Amazônia. Você imagina aqui, família? Olha, deixa eu continuar, a gente já entra nessa. Durante um discurso em um hotel na capital paulista, Lula afirmou que o Brasil não abre mão da soberania da Amazônia, mas precisa de ajuda para investimentos na região, em especial na área de ciência e tecnologia. Se nós ganharmos as eleições, vai ficar muito claro que o Brasil precisa da União Europeia.
Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de parceria, seja do ponto de vista de troca de ciência e tecnologia, seja do ponto de vista da participação na construção de um mundo efetivamente limpo, sem emissão de gás carbônico. E o Brasil pode ser protagonista nisso, afirmou Lula. Pauzinho aqui. Bom, o Lula faz esse discurso aqui bonitinho, mas você sabe muito bem que o interesse é outro. É uma pena que a gente não possa mais contra-argumentar sobre o que se fala dos efeitos do clima, consenso científico, e tudo que é consenso a plataforma agora proíbe, certo? De que você crie outros pontos de vista. Tudo bem, é regra, a gente tem que seguir. Mas tem matérias, né, que fala sobre o derretimento de gelo, a gente até fez um vídeo aqui, não sei se saiu antes ou depois, meus irmãos, depois desse strike bagunçou tudo aqui. Mas no meu vídeo, eles falam que independentemente do que se faça, o gelo está derretendo, vai aumentar aí 26 centímetros nos próximos 150 anos, e isso vai afetar diretamente o clima da Amazônia. Ora essa, se eles falam isso um momento e depois vem dizer que precisam de cuidar, porque pelo que a gente leu na outra matéria, não adianta cuidar porque o destino já está selado, pois segundo os estudos deles mesmos, nós já prejudicamos tanto que esse já será o efeito. Então vai ter que cuidar de quê? Você está entendendo, meus irmãos, a incoerência? Se você pegar, olha, o que está sendo dito é consenso, pronto, coloca tudo na mesa. Você vai ver a quantidade de absurdos e de contradições nessas informações que são consenso. Ora fala de 26 centímetros na subida das águas em 150 anos, ora os caras falam em 6 metros. Então me diga, quem é que está certo? É complicado, meus irmãos, e ainda por cima você não pode fazer aqui o contraponto. Mas vamos lá, vamos focar só no que eles estão falando aqui. Vão ajudar a gente a cuidar da Amazônia, né? A desenvolver tecnologia e etc, etc. A custo de quê? Nós sabemos que nesse mundo não existe amizade, ainda mais, né, quando se trata de país. Não existe essa de meu amigo, isso é conversa. Se os caras vão dar dinheiro, se os caras vão mandar money, grana pra cá, algo eles vão querer em troca. E eu pergunto, o quê? Existe uma fake news, né, que foi comprovadamente aí chamada de fake news, a gente tem que tratar assim, mas que dizia que ilegalmente estava sendo levado toneladas de minérios importantes daqui, inclusive diamantes. E o PT supostamente estava fazendo isso. Isso foi considerado fake news, né? Uma conversa de grupo de WhatsApp do outro lado. Mas enfim, quando eu vejo isso aqui eu fico me lembrando, será que foi realmente fake news? É uma pulga que fica atrás das nossas orelhas. Mais uma vez, não estou dizendo que é verdade, mas é uma pulga que eu tenho atrás da orelha. Ainda mais lendo isso aqui nessa matéria do G1. Vamos lá. O presidenciável acrescentou que as pessoas sabem que a questão climática é essencial para a sobrevivência do planeta, mas temam em não respeitar o meio ambiente. Então, a pessoa que for muito ingênua deve acreditar aqui que os caras vão pagar, vão ajudar o Brasil, simplesmente porque eles têm consciência do clima. Mas se eles têm realmente consciência do clima, por que eles não começam, né, cuidando da natureza do próprio país deles? Deixando, por exemplo, de usar energia à base de carvão, que polui muito mais. Inclusive, essa é uma boa pergunta aí para eles responderem. Como é que nós vamos abrir mão do petróleo, perdendo um dos tipos de energia que a gente tem, e vamos passar a sobrecarregar as usinas de energia, principalmente no caso deles, que são um país pobre, porque é o contrário aqui. O Brasil é um país rico, ele é rico em minério, ele é rico em recursos, ele é rico em tudo. Mas eles não são tão ricos como nós. Eles não têm rios para mover turbinas como nós temos aqui e gerar de fato uma energia limpa. É por isso mesmo que eles estão comprando, aliás compraram, né, a nossa Eletrobras, para poder ter o direito de mandar e cobrar pela nossa energia. As pessoas ainda vão perceber o que se trata as privatizações. Infelizmente, não vai demorar. Mas, deixando isso de lado, como é que esses caras vão cuidar do meio ambiente usando energia à base de carvão? De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, a área da floresta desmatada da Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Na semana passada, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a região registrou o pior dia de queimada desde 2007. O Brasil pretende construir parcerias com muitos países. Embora o Brasil seja o dono do território da Amazônia, a Amazônia é de interesse à sobrevivência da humanidade e, portanto, todos têm responsabilidade para ajudar a cuidar da Amazônia, afirmou o candidato do PT. Para o ex-presidiário, com investimentos nacionais e estrangeiros na região, será possível extrair da riqueza e da biodiversidade da Amazônia o suficiente para sustentar quase 30 milhões de brasileiros que moram na região e outros que moram na Colômbia, no Equador e no Peru. Lula declarou ainda que, se eleito, vai propor à Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, um novo modelo de governança que terá a pauta ambiental como um dos pilares de atuação. O que ele está falando aqui, eu acho que eu já devo ter soltado esse vídeo para vocês, não sei.
Mas o que ele está falando, de fato, é numa governança única e mundial com poder e jurisprudência, principalmente quando se tratar de questões climáticas, e os países, com seu Senado, com seus políticos, não poder se contrapor. Eles vão dizer, olha, no teu país, por causa do clima, tem que ser feito assim, e você vai ter que fazer. O que Lula está propondo é isso aqui. Quando fizerem um documento e todas as nações tiverem que assinar, ele, sendo o presidente, ele já está dizendo, eu sou o primeiro. Eu, inclusive, estou propondo isso já, desde já. Então, meu irmão, só por isso aqui eu já podia encerrar o vídeo. Mas eu vou continuar para que você veja que não é brincadeira quando eu digo que Lula é a pior opção que o Brasil tem. O que esse homem quer para a nação, as ideias dele são todas contra a nação. Na verdade, a lei de segurança nacional deveria ser aplicada agora e contra ele. Nas palavras de Lula, nós vamos trabalhar muito para que a gente construa uma nova governança nas Nações Unidas. Você sabe o que ele está falando? Nova governança nas Nações Unidas. O quê? Um sistema único e mundial. O ano de 2022 não pode continuar sendo o ano de 1948. A geografia do mundo mudou, os países mudaram. O que nós precisamos é repactuar os participantes, colocar outros países para que a gente crie uma governança e preste atenção numa coisa séria. A gente não resolverá a questão climática se não tiver uma governança mundial que decida e que todos temos que cumprir, afirmou ele. A condução da política ambiental do governo Jair Bolsonaro foi criticada por países europeus e colocou em risco a continuidade do Fundo da Amazônia. O fundo financia projetos de estados, municípios e da iniciativa privada para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, de conservação e de uso sustentável da Amazônia Legal. Os recursos do fundo vêm principalmente de doações da Noruega e da Alemanha, além de aportes da Petrobras. Que eles continuam falando aí de outras bobagens aqui, mas esse vídeo acaba sendo um complemento do outro, meus irmãos, porque as propostas de Lula aqui, e ainda mais falando dentro do Brasil, como um candidato que, segundo a mídia, está na frente das pesquisas com grande chance de voltar ao poder por culpa do próprio Bolsonaro, eu tenho sempre que destacar isso aqui, mas que fique claro, meus irmãos, que a sua missão, a minha missão, todos nós juntos, é conscientizar mais uma pessoa a não votar no PT. Nós precisamos falar disso. Eu sei que você está cansado, eu sei que a maioria de vocês nem sequer vai votar, vai preferir justificar, mas eu peço que mesmo que você faça isso, meu nobre e querido irmão, você converse com uma pessoa que pretende ir às urnas e não vote no Lula. Ele é sem dúvida a pior opção para essa nação. Tem muita coisa ruim que vai vir por aí, justamente por conta das privatizações mesmo, e as que ainda serão feitas no caso de Jair Bolsonaro voltando ao poder, mas nada comparado ao que Lula tem em mente para o nosso país, meus irmãos. Seria o verdadeiro inferno na Terra. Enfim, espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Se a gente pudesse fazer um desejo, né, hoje, na minha opinião, seria uma investigação de todos esses ex-presidentes, porque eles assinam acordos que vão contra a nossa soberania, que vão contra o interesse da própria nação, nos submetem aos juros mais caros do mundo. Por mim, meu desejo, meu sonho, como patriota, era ver, de fato, uma investigação em cima de todos esses presidentes e que fossem presos todos os que devessem. Eu acho que não escapava um dos que estão vivos. Mas a gente sabe que não é assim e, infelizmente, meu irmão, a situação é essa que eu deixei claro aqui para vocês. Gostaria de saber a tua opinião sobre o assunto. Nós voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, e fui!